Oi, gente, como prometido, senta que lá vem história. Por que é importante contar para vocês a história da minha vida ou a minha história pessoal? Porque é através dela que vocês vão entender o que eu passei. E vocês vão poder medir ou raciocinar ou filosofar ou refletir sobre a vida de vocês. Às vezes a gente pensa que o pior só aconteceu conosco. E às vezes a gente pensa, a outra suportou tudo aquilo, eu não ia suportar. Então, quando a gente escuta uma história de outra pessoa, a gente faz uma medida. E muitas vezes aquela história nos serve de inspiração. Inspiração para as nossas próprias escolhas. E é por isso que eu vou contar essa história. A minha história, ela é uma história que teve bastante tragédias pessoais. Teve dramas, teve escolhas, como a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu nasci em dezembro de 62, bebê lindo, saudável, e sagitarianamente sou muito alegre por natureza. E fui uma criança alegre, feliz, aquela coisa toda, tudo certo. Meu pai era militar e a minha mãe era do interior. E o meu pai e minha mãe, eles tinham conflitos pessoais. Conflitos, assim, que logo que eu fui crescendo, eu fui olhando, fui entendendo o que era. E aos meus 12 anos, a minha mãe, que era uma mulher, assim, vanguarda, minha mãe era pra frente do tempo dela. A minha mãe, quando eu tinha 12 anos, fiz 12 anos num domingo, no outro a gente foi passear e a minha mãe me chamou. Ela me chamou, olha o que ela fez comigo, haja terapia, com 12 anos, e disse: o anel de brilhante vocês devolvam, a máquina de tricô dá pra tia Yara, vocês, tu e a tua irmã vão estudar no internato, que eu não tô aguentando mais a minha vida. E eu fiquei com aquele dilema comigo, mas eu era uma criança, e depois, muitos anos depois na terapia, eu entendi que eu não tive culpa daquilo, porque nós saímos, eu avisei para as pessoas que a minha mãe tinha dito, naquele tempo, lá em 74, dias antes do Natal, dia 15 de dezembro, o meu tio disse, não, quem diz não faz, mas a minha mãe era uma ariana determinada, uma mulher muito peculiar, digamos assim. E a minha mãe suicidou-se naquela tarde. Quando chegamos de volta deste passeio, eu e minha irmã entrou primeiro, e eu tive a sorte de não ver direito. Fiquei à distância, peguei a minha bicicletinha, saí correndo, fui lá no trabalho do meu avô ligar para chamar ajuda, ainda chamei ajuda. Então eu sempre tive essa proatividade. Até que veio a notícia à noite, né, que realmente ela tinha falecido. E daí começou aquela história. Aonde a gente vai? E fui para casa de um tio. No domingo seguinte, nós passeando de carro, a família toda em luto, todos muito tristes, porque a minha mãe era muito envolvente e envolvida com a família. No outro domingo, nós passeando, chegamos em casa, né? Aquele tempo não tinha celular. E o meu tio falou, o paizinho não tá bem. Meu pai e minha mãe já estavam separados, já tinha 1000 histórias. Ela era uma separada naquela época. No meu aniversário de 12 anos, ninguém foi, porque eu era filha de uma separada. Daí um colega de aula que morava na nossa rua me levou umas flores, mas também não ficou. E nem minha mãe e minhas primas ficaram na festa, porque eles achavam que iam atrapalhar os que viessem, que não vieram. Bom, enfim, no domingo seguinte, o meu tio falou sobre o meu pai, que já estava separado, mais longe, meu pai saúde frágil, personalidade frágil. Quando ele falou paizinho, eu achei muito estranho, e quando ele disse paizinho não tá bem, alguma coisa me disse, e realmente. Então a minha mãe suicidou-se aos 33 anos, e o meu pai morreu exatamente uma semana depois, com 36. Então, a gente não foi na missa de 7º dia da mãe, porque estava no velório do pai. Duas meninas cheias de mimo,
Saímos filha de militar, bem criadas, com 1000 histórias pela frente ali. Onde nós vamos? Pois enfim, foi eu e a minha irmã. Fui morar na casa do tio Círio e da tia Yara. Logo em seguida, o que aconteceu? Meu pai era militar. A família do pai e a família da mãe nos disputaram judicialmente. Então, ao invés de aconchego, nós tivemos uma disputa judicial por duas meninas. Resolvido isso, ficamos com o meu tio paterno e a vida foi. E fui muito feliz na adolescência. Eu tenho o DNA da felicidade. Eu tenho. Mas eu poderia ter sido soterrada. Eu poderia ter feito outras escolhas. E assim eu e a minha irmã fomos levando. E foi muito difícil, mais pra minha irmã, que era menor e mimada. Mimada no sentido de ela era doentinha e tinha rinite, bronquite, a mãe protegia um pouco mais ela. A gente foi levando. E eu tive uma adolescência maravilhosa na minha tia e no meu tio. Porque eu procurava ver as coisas boas. Eu comecei o meu motivacional naquele Natal. A mãe foi no dia 15, o pai no dia 23, que eles morreram, que eles partiram. E no dia 24, com 12 anos, eu pedi, mas meu Deus, já tá todo mundo tão triste. Nós não vamos ter Natal? E eu me lembro que a tia Yara fez uma árvore de Natal e a gente, muito comedidamente, comemoramos o Natal. Eu ganhei uma bola de vôlei. Então, eu lembro da metade do copo cheio, eu lembro do meu presente de Natal. E assim foi a vida, Daí, como eu queria fazer a minha felicidade, a minha família, eu queria um monte de filhos, eu queria porque, poxa, tinha acabado ali, né? Eu queria ir pra frente. E eu me apaixonei por um rapaz 10 anos mais velho que eu, e precocemente, né, aos 16 anos a gente namorou, 17 casamos. E fomos morar na capital do nosso estado lá, eu morava no interior. E eu não casei grávida, eu era muito moderna para isso, eu encomendei logo. Então eu logo tive as minhas encomendas dos meus bebês, né? Então veio a minha primeira filha, Júlia, e aquela coisa de todo casal que começa, né? Só que as coisas nunca foram fáceis. Só que como eu não conhecia nada mais fácil, eu achava que era assim mesmo. E a vida foi indo. Em seguida eu tive a segunda, engravidei da segunda bebê, que a Júlia tinha 3 meses, eu engravidei da Laura. Então elas têm 11 meses e 27 dias de diferença. E eu fiquei feliz. Eu queria minhas bonecas, eu queria brincar de casinha. Eu não sabia que cresciam, que comiam, que tinha opinião. Eu não sabia, gente, juro pra vocês. Sem mãe, sem pai, aquela coisa toda. E no meio da minha história também, as pessoas foram cuidando das suas vidas e eu fui ficando, né? Fui indo pra minha. Minha irmã também foi viajar, ficou longe de mim um tempo. E logo em seguida, usei o dinheiro lá da herança e nós compramos um apartamento em Porto Alegre. Daí passou um tempo, logo em seguida veio uma ordem de despejo. Eu não sabia, estávamos inadimplentes. Culpar a quem, que eu não sabia, que não tinha, que não sei, não vou culpar ninguém. O meu ex-marido também era muito jovem, também inexperiente, com certeza não deixou de fazer ou fez coisas de propósito, então era muita confusão, muito emocionalmente atrapalhados os dois. Então assim foi. Depois mudamos de cidade para botar um negócio. Como é que se diz? Quando a pessoa sai do emprego, como é que se diz? Rescisão. Rescindir um contrato para abrir um negócio e morar no interior para ser mais felizes com as crianças pequenas. E a gente foi morar em uma outra cidade da minha família, e foi catástrofe total. Botamos um negócio, trabalhei muito, carregando baldes de água quando faltava, porque tinha um restaurante, empurrando uma Brasília velha. Daí nesse meio tempo tinha um pedacinho que deu certo, naquele pedacinho eu encomendei a terceira bebê, porque eu queria muito uma família grande. Então eu empurrava aquele carro velho, grávida da Luísa, e tudo era muito difícil. E daí a gente faliu esse negócio. Faliu.
e fomos morar em Taquara. Uma trouxa de roupa, uma beliche, 2 meninas grandes e uma na barriga. E assim fui morar na sogra, 5 meses. Um beijo pra minha sogra, dona Rosina, querida. Invadi a praia dela, não foi fácil, não foi bom, nem pra mim, nem pra ela. Faz parte da história. E assim foi indo a vida. Então cheguei em Taquara. E achei que estava grávida e não estava. E engravidei do Vitor, ele é de 10 meses. E ali foi muito, muito, muito difícil de novo, porque nós morávamos numa casa, eu, filha de militares, estudei em ótimos colégios, ganhava bons presentes quando era criança, os meus filhos não podiam dar. A nossa casa, a gente para poder sair da sogra, teve que ir para uma casa muito ruim, que eu brinco, que era uma casa cheia de luz, que todo mundo olhava para aquela luz daquela casa, porque tinha frestas. E ali a gente recomeçou a vida. Daí veio o Vitor, graças a Deus, todos os meus filhos vieram com muita saúde. Daí 2 anos depois do Vitor nascer, nasceu o filho da minha irmã. E ela lá longe, e eu sem dinheiro para acudir ou estar perto, ela teve o Lucas Rafael, que deu um problema, rompeu a bolsa e ele teve paralisia cerebral parcial. E a minha irmã lá sozinha. E daí uma noite, eu passei uma noite rezando para que Deus levasse aquela criança. Já contei para ela isso, já contei para ele, já pedi perdão para ele. E no outro dia, a minha irmã me ligou e me disse: ai, Érica, eu passei a noite rezando para que Deus deixasse o meu filhinho do jeito que fosse. Eu me senti tão pequena, tão mesquinha. Eu me senti tão nada. Porque com todas essas coisas que eu acabei de contar para vocês, eu tava azeda, eu tava ácida. Eu que era uma pessoa alegre, eu tava ranzinza. Eu tava provavelmente até em depressão, que a gente não sabe, né? A gente não sabe se tava ou se não, mas eu tinha uma tristeza, uma revolta com a vida naquele momento. E quando a Estela me disse isso, parece que eu acordei, me dei conta dos meus 2 braços, das minhas 2 pernas, da minha cabeça inteligente, que ao invés de ficar ali, ó, cheia de caramiolas, cheia de alimentar tristeza, cheia de dizer o que eu não queria ou o que eu não gostava, de promover minhas próprias desgraças. Sim, porque eu vivia contando aquela história para todo mundo, né? Problema, eu também tive, foi pior. Então, aquele momento ali, eu comecei a ver a vida diferente. Logo em seguida, a minha irmã conseguiu vir morar mais perto de mim, e eu comecei a trabalhar, e eu comecei a me descobrir como profissional. E por isso que no curso eu falo que é tão importante você saber o seu talento e a sua aptidão. Porque é através de um talento que mesmo a pessoa com a pior autoestima começa a se valorizar, a se respeitar. E eu descobri um talento. Não foi fácil. Eu fiz comida para vizinha, querida da Liana, me contratava para encher o freezer dela. Eu vendi sanduíche, porque tinha uma novela na época que vendia um sanduíche, deu tudo errado, o gurizinho que vendia pra mim fugiu com o meu isopor e com o meu sanduíche. Desgraça pouco é bobagem, né? Pois é, mas o negócio é não desistir. E alguém me apresentou uns cosméticos, e eu, como era muito vaidosa, desde menina, gostava de ler Capricho, gostava de passar ovo e abacate no cabelo, aquelas coisas, sabe? Eu gostei daquela ideia e comecei a vender cosméticos de porta em porta. E daí foi um pulo, porque logo em seguida eu comecei a ficar feliz. Porque, por 2 motivos, eu estava sendo útil, eu estava conseguindo ter algumas coisas para me enfeitar, para me alegrar, e eu estava conversando com as pessoas, eu estava dando oportunidade para outras pessoas, porque era uma rede de cosméticos para isso. A gente fazia um grupo, vendia os nossos, e assim foi indo. E logo em seguida eu caí na área da beleza e bem-estar. Então foi através dessa empresa que eu me descobri maquiadora. Eu já maquiava minhas primas desde novinha.
Daí eu fui oficializar o meu talento, eu fiz muitos cursos, me descobri. E até a Luísa tinha 4 anos e ela chorava, porque daí eu comecei a trabalhar bastante e ela dizia, a mãe não é mais nossa mãe, ela é mãe da Raco, que era a empresa que eu trabalhava naquela época. Muita gratidão por essa marca tão boa, que eu confiava tanto. E a partir dali eu comecei a crescer profissionalmente. E eu tive um momento que eu tive que ver se eu era técnica ou se eu ia manter nessa franquia. E assim eu fui levando, os filhos foram crescendo, sempre sentando, conversando, entendendo. Eu que tinha tido tudo quando criança, as minhas filhas tiveram que ir para a escola com sacola de supermercado. Essa história a gente conta em família. A filha terceira ainda chora. Ai, coitadinha das gurias. Sim, porque os outros 2 menores já não precisaram. Então a nossa história foi ficando de muita união. O pai deles não tinha a história deles lá, que agora não vem ao caso, e logo em seguida foi acontecendo a ruptura. Eu fui crescendo como pessoa, eu fui crescendo como profissional e fui ficando diferente, os nossos interesses eram diferentes. E aconteceu a separação, que foi bem traumática. Foram 2 anos terríveis, assim, de muita briga, que vocês podem imaginar o que é uma separação traumática. E a partir dali, as 2 mais velhas já estavam adolescentes, e os 2 pequenos, era 15, 14, 9 e 8 anos. A partir dali, até então eu já cuidava legal da família, financeiramente, emocionalmente. A partir dali ficou sozinho total. Total mesmo, gente. Não era uma meia, não era uma agulha, não era um comprimido com dor de cabeça. Era eu e Deus. E as minhas clientes amadas, que começaram a me prestigiar e gostavam do que eu fazia e me aconselhava, eu ouvia, e foi criando esse relacionamento tão maravilhoso, que ao invés de fofoca no meu ambiente de trabalho, quando eu me encontrava com as pessoas, a gente tinha histórias de vida e de valorização e coisas técnicas, né, que eu estava muito deslumbrada com o meu trabalho, que eu estava descobrindo. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver o lado da beleza e bem-estar, e a vaidade e a alegria me salvaram. E eu comecei a embelezar as pessoas. E eu comecei a ver que, além de fazer cabelo e maquiagem, contar histórias, valorizar as pessoas, era o meu diferencial. E que voltava para mim aquilo, rebatia naquele meu espelho e voltava. E os meus filhos cresceram, todos começaram a trabalhar com 14 anos, 15 anos. Não é porque eu queria, porque foi a necessidade, foi. E deu certo para eles. E deu certo para mim, deu certo para eles. E não foi sem briga. Mas é importante ver que às vezes, quando eu chorava lá, não pude dar escola particular para minha filha, que eu chorava lá, e ela pedia, daí eu dizia para ela, o que tu prefere? Ir de chinelo de dedo para escola particular? Ou prefere ir com uma roupa bacana e te puxar, porque o que depende da vida é de ti mesma? Era o que eu podia, era o meu motivacional. A Laura, que hoje é uma psicóloga destacada, todos os meus filhos profissionalmente estão todos encontrados, graças a Deus, todos adultos, já faz muito tempo essa história, já é uma história lá para trás. Mas a Laura trabalhou muitos anos comigo. Com 16 anos ela começou a ser parceirona ali no salão junto comigo, e através de um salão de beleza muito intenso, 1000 outras histórias que dariam livros e vídeos, a gente teve um sucesso profissional maravilhoso. E alguns anos atrás, a minha filha mais velha, eu já estava palestrando, porque eu comecei a ser chamada na escola, nos grupos, nos cursos de cabeleireiro que eu fazia, fiz cursos internacionais, fiz muito cursos de maquiagem, de cabelo, fiz com Duda Molinos, fiz com Bruno Salas. Então eu era autoridade no meu trabalho e apaixonada pelas pessoas. Não era só pelo meu trabalho, pelas pessoas. E eu comecei a palestrar.
E eu comecei a gostar disso. Eu gostava daquilo, me dava um microfone. Nos meus 44 anos, meu bolo de aniversário era numa mão uma escova de cabelo, na outra mão um microfone. E assim fui. E agora eu larguei a escova de cabelo e eu tô só com o microfone na mão. E eu estou aqui para dizer para vocês que dessa história os filhos foram crescendo, buscando seus caminhos. E aquela história de um dando a mão pro outro, a filha mais velha foi determinante, ela sempre foi à frente e financeiramente muito inteligente, muito batalhadora. Ela buscou, resgatou a mim, aos irmãos, deu respaldo. Então eu brinco, gente, que até quem me ajuda, quem me ajudou, quem fez diferença na minha história de vida, fui eu mesma que fiz, que foram os meus filhos. Que é o meu grande acervo, é o meu grande case de sucesso. Eu sempre quis ser assim, uma grande coisa. Uma grande palestrante, uma grande... alguma coisa. E ao longo do caminho, eu descobri que ser grande depende só do olho da gente. E eu sou grande. Sou uma grande mãe, sou uma grande amiga, sou uma pessoa que resumo com uma frase do meu namorado. A felicidade é uma escolha. E de tudo que contei, muitas mais coisas para contar, teve muita coisa boa no caminho. E eu escolhi a felicidade. E eu sempre desejei viajar, eu sempre brinquei, não me dê joias, me dê milhas. Pois hoje eu viajo muito, viajo bastante. Já viajei porque ganhei passagem das minhas filhas, já comprei, já viajei com amigos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui desfrutando do sonho do Barão Dom Vito, meu namorado, que me convidou para participar com ele do sonho dele. E eu tive coragem de aceitar. Porque eu também digo para vocês que não basta ter coragem só para coisa ruim. Tem que ter coragem para coisa boa também. E a felicidade é uma escolha. E a gente tem essa escolha. E com essas aulas, esse curso, era isso que eu queria que vocês vissem. Tem técnica, tem método, mas tem, antes de tudo isso, a escolha, a tua escolha. Então, vem comigo, bora! Que hoje eu digo de peito aberto, meus filhos criados maravilhosos, essa vida maravilhosa que eu levo, que eu digo que eu mereço e que eu sou capaz. Então, vem comigo, felicidade é uma escolha. Feliz da vida que tenho.